Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre educação, um guia para perplexos do Inger Enqvist, da editora Kilian, essa obra aqui. Com este guia, a pedagoga sueca Inger Enqvist ajuda pais, professores e alunos a compreender as causas dos estranhos fenômenos que temos visto em nossas escolas, uma queda vertiginosa de sua qualidade. Isso aqui lá na Suécia, né? Será que o Paulo Freire está atuando lá? Não sei, né? O desrespeito pelos professores e a substituição do ensino tradicional por práticas suspeitas. Essas práticas suspeitas têm levado a Finlândia também a bons resultados, né? Então, com coragem e elegância, ela expõe as contradições intrínsecas do igualitarismo. Vai jogar a culpa no igualitarismo, né? No socialismo, no multiculturalismo e no construtivismo. Aqui o construtivismo é esse sim do Piaget, não socioconstrutivismo da falácia socioconstrutivista do vídeo da Paula Marisa, aquele livro que eu ainda vou pegar, tá aqui, já chegou, eu estou fazendo porque eu comprei 13 obras de educação do site dela, inclusive depois dá um alô aí, Paula Marisa, beijos de luz. E apresenta os resultados concretos a que levaram as ideias de autonomia, tolerância e inclusão e outras. Um aspecto essencial do presente livro é a denúncia do tabu que nos impede de mencionar a relação entre a crise da educação no Ocidente e o igualitarismo permissivo que desprezou o aprendizado como ideia estruturante da educação. Ou, em outras palavras, a combinação do igualitarismo com a nova pedagogia. Esse igualitarismo aqui que você fala é o quê? Inger Enqvist. Depois a gente deve ver de um livro, né? Deve estar se referindo ao fato de todo mundo ter direito à escola, né? Porque foi o grande problema. Por isso que a educação deu uma queda aí, né? Porque durante boa parte da história ela só era para as elites, para alguns grupos bem específicos. Quando todo mundo tem acesso à educação, aí de fato ficou meio complicado, porque se massificou a educação e a qualidade naturalmente cai, até que se consiga construir métodos, e os métodos tradicionais não conseguiam ter grande êxito, consegue desenvolver métodos que consigam alcançar ou desenvolver uma educação de qualidade. A crise da educação se deve a uma visão igualitarista, sempre igualitarista, é o socialismo, tecnológica e economicista da mesma. Economicista é capitalismo, né? Que não valoriza suficientemente o conhecimento em si, nem o aluno em si, mas a igualdade entre os alunos e o bom funcionamento da economia. Eu também concordo que uma coisa é bem complicada, né? Você tratar todos os alunos de forma igual dentro de uma sala de aula, sabendo que cada um deles tem necessidades diferentes e tem capacidades de desenvolvimento do intelecto, do próprio conhecimento diferente. E aí tem alunos que pegam a matéria muito fácil e tem outros que não conseguem pegar de jeito nenhum, isso você martelar. E aí se precisava de um atendimento especializado, mais personalizado, vamos dizer assim. O problema é que as escolas de hoje não oferecem e esses alunos vão sendo empurrados, né? Isso aqui no Brasil, lá na Suécia, de onde ela escreve, né? A crise da educação se deve a uma visão tecnológica e que não valoriza suficientemente o conhecimento em si, nem o aluno em si, mas a igualdade entre os alunos e o bom funcionamento da economia, né? O capitalismo. Os professores estão sendo utilizados para fins políticos e sociais. Sim, tem isso também, concordo, né? Muitos professores estão muito mais preocupados com política e questões sociais do que com a própria educação e com o ensino. E percebem vagamente que estão sendo manipulados pelas autoridades políticas ou pelos líderes políticos, né? Também acredito, concordo com isso. Inclusive está acontecendo aqui na minha cidade, né? No meu estado, o governador teve a brilhante ideia de informatizar tudo, a matrícula das escolas. E aí o sistema, começando esse ano, e aí virou um caos. Os pais matricularam o filho numa escola, o sistema jogou eles para outra e o trem virou um caos total. E aí, o sindicato, percebendo os trabalhadores em educação esse problema, o que ele fez? Já lançou uma nota, jogou nas redes sociais dizendo para os pais procurarem o sindicato para eles juntos irem protestar na frente do Ministério Público para poder pressionar e procurar a mídia para poder pressionar o governador, né? É um problema mesmo, né? As escolas vão começar o ano e provavelmente sem alunos direito ou sem saber como é que vai formar-se as turmas. É um problema sério. Mas já tem gente capitalizando em cima disso, os sindicatos, né? Usando isso politicamente para lutar ou para ganhar capital político em relação ao governador que fez a cagada, né? Então tem isso mesmo, né? E percebe vagamente que estão
Na educação tradicional eram vistos como profissionais. Não. Na educação tradicional, em especial a católica, né, que é a histórica, que durante boa parte da história foi quem teve o comando da educação, né, no Brasil e no mundo também. Os ensinos ficavam próximos das igrejas, as escolas, a escola vem de osso dos gregos, mas elas foram criadas na época de Carlos Magno, as primeiras escolas, inclusive depois isso vai dar origem ao período escolástico da filosofia, da história também. Então, tem uma influência da igreja e estava intimamente ligado com a igreja durante boa parte da sua história. Só a partir da modernidade que começam a estudar ou surgir as primeiras escolas laicas, porque a maior parte da história as escolas foram religiosas. E o professor não era visto como profissional, o professor era visto como um ministério. Muitas vezes os professores era exigido deles que eles fossem consagrados. O Pedro Abelardo, por exemplo, para ser professor, ele tinha que ser casto ou fazer voto de castidade. E aí ele tem um caso com a Heloísa, a aluna dele, e como existe uma pressão muito grande social e também religiosa, ele se vê arrependido, se castra, né? Vai para um mosteiro, se isola, a Heloísa também vai para outro. Não é bem assim, não. Com a clara missão de elevar o nível educacional dos seus concidadãos. Na verdade, era um ministério, né? Como se fosse gratuito, não era tem nada de profissional aqui, não. Eram modelos respeitados pelos alunos e por seus pais. Há controvérsias, né? Porque muitos professores não eram modelos de bosta nenhuma. Se a gente estudar a história do Brasil, né, que os jesuítas, durante boa parte dessa história, eram os responsáveis pela educação, a gente vai ver muito jesuíta safado aí, pedófilo pegando menininhas, pá, não sei o que lá, pegando as mulheres. Tem muita sacanagem aí, o trem não é. Tem gente que vocês são mau caráter demais, gente. Vocês são muito mau caráter. Como é que vocês fazem uns livros acreditando que o povo é tão burro assim? Porque o povo é burro, né? De fato. Não estuda, não lê. Mas eram modelos respeitados por seus pais, né? Até no século XX eram até modelos, né? Respeitados pelos alunos, pelos pais. Inclusive, quando o aluno tirava nota ruim, eles questionavam o aluno. Hoje questionam os professores. Os pais questionam os professores. Antigamente os pais questionavam alunos, questionam os professores. Os professores não estivessem ensinando direito. Na verdade, são os filhos que não estão lá para aprender, estão lá para fazer outras coisas, mexer no celular, zoar, fazer graça, né? Tocar o terror. Os estruturalistas e os pós-estruturalistas veem os professores como uma mera função. Eu não sei até que ponto, né? Preciso ver mais sobre isso. Poucas vezes se leva em conta a sua opinião profissional sobre como se deveria organizar a educação e são obrigados a obedecer às instruções dos políticos. Isso é verdade, né? Não leva muito em conta a nossa opinião profissional. Existe, na verdade, uma burocracia que nos engessa, que não deixa com que a gente tenha muita autonomia. E hoje, com as redes sociais, a gente está sofrendo uma pressão muito grande por parte de pais e alunos. Então, está complicado, está cada vez pior. E acredito eu que não tem como voltar àqueles tempos anteriores, não. Né? Vamos lá, continuando aqui, né? Inger Enqvist nasceu em 1947, é professora de literatura espanhola na Universidade de Lund, na Suécia. Já publicou estudos sobre o Miguel de Unamuno e José Ortega Gasset, Mário Vargas Llosa e outros, além de vários livros sobre educação em sueco e em espanhol. Nessas obras, ela critica as bases ideológicas da nova pedagogia, demonstra seus maus resultados, mas os resultados ruins já estavam acontecendo mesmo com as metodologias mais antigas, tradicionais, e por isso que se buscou novas metodologias para ver se conseguia alcançar. O problema é isso, a galera parece que não estuda história. Então, para a cultura social como todo, apela para a recuperação de elementos da pedagogia tradicional, que não estava dando certo, cara. Como o valor do conhecimento. O conhecimento sempre foi um valor, continua sendo na atual, né, dedicação do aluno. Isso, o problema é que o aluno de hoje não se dedica. Hoje as situações são muito maiores. A questão disciplinar, de fato, deu uma afrouxada muito grande, que já não se pode mais interpretar completamente equivocado. O ECA, por exemplo, no Brasil. Fala a partir da educação no Brasil, que eu conheço, sou professor desde 2006, então tenho aí 14 anos de estrada, né, de trabalho profissional. Da autoridade do professor competente. Deve-se permitir que a escola exija dos alunos um esforço para aprender, além da pontualidade, da apresentação digna, mas os políticos atuais parecem ter medo de qualquer regra que pareça moral. Isso é verdade.
Nessa situação, a escola não pode garantir a tranquilidade suficiente para que os alunos que querem estudar possam estudar. Também é um fato. As escolas que conseguem manter uma disciplina mais rígida, elas normalmente conseguem também ter notas melhores. Mas há controvérsias. Eu tenho uma que não é a primeira da minha cidade, a que eu trabalho, uma das que eu trabalho. Eu trabalhei o ano passado em 7 escolas. Eu sou lotado, na verdade, atualmente em 4. 3 eu estava fazendo o que chamamos de dobra aqui. Estava dobrando, né? Peguei mais aulas para poder ganhar mais. Porque o meu salário de 2 escolas, 2 cargos, né, em 4 escolas não é suficiente. Mas nas escolas que tem uma disciplina, geralmente os resultados são melhores. Mas a melhor de ensino médio aqui da minha cidade, pelo menos pública no âmbito estadual, que é o Messias Pedreiro, a disciplina lá não é lá essas coisas não. Lá é um antro de esquerdistas, né? E tem as melhores colocações. Mas geralmente quem estuda lá são os filhinhos de papai, que além de estudarem lá geralmente no turno da manhã, no matutino, à tarde e à noite fazem cursinho nas escolas particulares, né? E tudo isso para conseguir vaga aí em vários programas do governo, né? Porque se você estudou escola pública a sua vida inteira, você vai ter algumas benesses do governo. Então isso é um pouco da realidade aqui. Tem críticas para ser feita, mas essas críticas têm que ser bem pontuais e bem certeiras do que essas críticas vagas de gente que nem conhece a nossa educação como ela aqui, né? Então, nessa situação, a escola não pode garantir a tranquilidade, né, para estudar. O Estado deveria permitir que se interviesse contra os alunos que não aceitam as regras de conduta. Eu também concordo, mas tem. Pelo menos o ECA aqui prevê isso. Acionar o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar pode atuar sobre a família, né, por abandono de incapaz, abandono intelectual de incapaz. Tem várias medidas aí que podem ser tomadas, né. O problema é que se começar a fazer todas as escolas fazer isso, o Conselho Tutelar também vai ficar completamente estafado de serviço, e aí geralmente o que fazem? Os juízes acabam dando liminares para que esses alunos possam ou sejam obrigados a voltar para a escola. Então aí é a justiça, né? A justiça está ligada ao poder do Estado, é um dos 3 poderes, né? O judiciário. O Estado deveria permitir que se interviesse contra os alunos para que não destruam os possíveis sucessos da turma. Os alunos ruins, de fato, eles estragam, atrapalham e causam muitos problemas na escola. Isso é fato. É perverso falar de inclusão quando se mantém na escola os alunos que a destroem. Isso não pode ser mantido. O lugar desses indivíduos deveriam ser instituições de tratamento de menores, né, para a ressocialização de menores. Também não se deve permitir que os alunos se dirijam de qualquer modo aos professores ou aos demais alunos. Também concordo. Tem que ter respeito, é o mínimo para se ter uma relação digno, né? Assim como o professor também deve respeitar os alunos, coisa que não acontecia até pouco tempo atrás na nossa história. A liberdade de expressão não inclui insultar, né? Ofender, xingar, porque o outro tem o direito de não ser insultado. Pelo menos no âmbito escolar, eu acho que não. Acho que a gente tem o direito de insultar, mas insultar de uma outra forma, né? A arte do insulto, que os humoristas do politicamente correto trabalham, eu acho que tem na liberdade de expressão tem que ter isso, mas não dentro da escola. Dentro da escola tem que ser um ambiente de respeito, e algumas coisas disciplinares deveriam ser coisadas, né? Eu falo isso porque eu insultei um cara, fui processado, perdi 3 mil reais, ele pediu 30, perdi 3, né? Insulto, né? Porque o outro a liberdade de expressão também não inclui o direito de manifestar sua opinião pessoal em qualquer momento. Tudo tem na hora, né? Porque isso destrói a concentração dos demais. A escola deve ser uma passagem para a vida adulta e não um prolongamento da infância. Mas deveria ser também um momento de viver-se a juventude, né? Com a própria infância. O problema é que se encara muitas vezes as crianças como adultos em miniatura, né? Os jovens também. Vamos à introdução. O que significa educar alguém e o que significa educar-se? A palavra educação significa várias coisas e pode se referir à educação na família e também à educação escolar. Educar-se é, ao mesmo tempo, apreender conteúdos e aprender um comportamento. O presente texto se interessa pela educação em vários sentidos, mas seu enfoque principal é a educação escolar. Haverá capítulos sobre a educação das crianças pequenas e sobre os alunos nas escolas, capítulos sobre os professores e sobre os pais, sobre a escola como instituição e sobre o papel do Estado.
Todos esses aspectos estão interrelacionados e, para ilustrar essa interdependência, poderíamos pensar em triângulos. Se eu fizer isso aqui, o povo acha que eu estou falando, referindo a periquita, né? Seu pedófilo, ou sediador de menores. É difícil, hoje eu diria muito difícil. Um primeiro triângulo seria a família, a escola e a sociedade, sendo o aluno o elemento que põe em relação a essas três instituições. Ele está no centro dessas três, né? Família, escola e sociedade. Os três são responsáveis pela educação, né? A família confia seu filho à escola durante alguns anos, porque assim o decidiu. A sociedade, que justifica a obrigatoriedade da escolarização, garantindo uma educação de qualidade. Dessa forma, os professores são responsáveis perante a sociedade, não somente perante os alunos e os pais, como às vezes se diz, né? Em outro triângulo, liga o seu aluno, a família e o professor. Os pais apoiam o aluno e o professor para que o aprendizado seja bem sucedido. O aluno se deixa guiar por sua família e pelo professor, e o professor não pode obter nenhum resultado se não colaboram com ele, o aluno e a família. Então, só um pouquinho dessa obra, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você está achando dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria aqui de agradecer os 474 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles garotos por conta de um conteúdo passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, e aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e em outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, beijos e até a próxima.